Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando hoje mais um encontro do PI. Nosso convidado de hoje é o Tiago Gualberto. Muito obrigada, Tiago, pela sua presença. E eu vou passar a fala para a Vivian, que vai fazer uma apresentação sobre o PI breve, e a gente consegue então iniciar esse encontro. Tarsi, obrigada. Boa tarde também a todas, todos e todes, em especial o nosso convidado muito especial hoje, né, o Tiago Alberto, e também a Célia Nasce, que nós temos essa para todos os participantes. Estamos com 35 pessoas na sala, é uma coisa bem positiva, né? E só assim, relembrando que a conversa de hoje, então, com o Tiago, faz parte dessa iniciativa do curso de Artes Visuais, bacharelado em licenciatura da UDESC, e na sua origem, né, ele visa justamente promover essa possibilidade de contato com artistas, né, que já tivemos o privilégio de conversar com vários ao longo de quase 2 anos e meio desse projeto. Essas conversas são entendidas como, né, uma possibilidade de tramar essas relações que se vinculam tanto às iniciativas de caráter artístico como pedagógico, já que o curso da UDESC oferece essas duas modalidades, bacharelado e licenciatura, buscando pensar e problematizar, né, outros modos éticos, estéticos e políticos de coexistirmos e persistirmos, principalmente no cenário que hoje vivemos, de pandemia, situação política do nosso país, e o papel crucial e essencial e necessário que a arte pode desempenhar, tanto dentro como principalmente fora da esfera acadêmica. Dizendo isso, eu passo então a palavra para a nossa querida professora, da qual eu fui aluna, a professora Célia Antonassi, que fará então a apresentação e a conversa com o nosso convidado muito especial, Tiago Alberto. Você então, Célia. Só lembrando aos participantes dessa live que no chat está a lista de presença, né, para quem deseja depois o certificado, e também que à medida que a conversa aí se transcorrer, que os comentários, observações, perguntas dirigidas ao Tiago, à professora Célia, podem ser feitos por escrito no chat, aí eu vou ficar acompanhando isso, ou mais adiante a gente vai abrir um espaço, então, para quem quiser, por favor, abrir a câmera e conversarmos, então, ao vivo. Célia, é com você agora, então, e obrigada a todos por esse momento aqui de convívio e de conversa. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Eu quero expressar aqui, em primeiro lugar, minha alegria de estar aqui hoje, mais uma vez com vocês, né? Depois de um tempo que fiquei em licença, em processo de aposentadoria, a gente vai se distanciando, mas ao mesmo tempo vai procurando se aproximar. Eu acho que isso é importante, né? Então, eu agradeço muito o convite, agradeço muito o Tiago por estar aqui com a gente hoje, que é esse grande artista, super amigo do coração, além de ser um grande artista, um grande amigo também, uma pessoa que eu tenho diálogos muito frequentes, a gente vai poder conversar hoje como uma forma de diálogo mesmo, né? Porque temos, assim, muitas trocas de informações dos nossos trabalhos, das nossas artes, né? Então, eu fico assim muito contente também com isso e parabenizo mesmo esse grupo que está organizando esses eventos aqui no CIARTE, porque é esse projeto integrado que está trazendo as questões africanas, não só africanas, indígenas e dos LGBT e dos outros segmentos, mas muito em especial da arte africana, com a qual eu venho há tanto tempo trabalhando
e tentando que isso se torne uma disciplina obrigatória não só para o bacharelado, como não só para a licenciatura, como para o bacharelado. E eu quero dizer para vocês, que eu acho que todo mundo já está sabendo, eu estou muito feliz, né, com o meu livro que eu estou lançando, que agora no dia 25 de novembro nós vamos ter lá no Museu da Escola, vou mandar convite para vocês, e eu posso dizer para vocês uma coisa, esse livro é muito bonito, sabe aquela autora assim que se autoelogia, eu posso fazer isso. E eu vou dizer para vocês por que eu posso dizer isso, porque ele realmente é muito bonito. Daniel Lima teve um capricho nessa edição, nesse livro, que é inquestionável, é maravilhoso. Eu assim me emocionei quando eu vi pronto, acompanhei todo esse processo de edição com ele durante 9 meses. Foi muito tempo, fora o tempo que eu levei 10 anos para escrever e depois 9 meses para nascer a criança, né? Mas realmente ele é todo bonito, ele é gostoso de segurar, ele é muito interessante, o livro todo, pelas imagens que nós temos aqui, pelos depoimentos dos artistas que nós temos aqui, que são muitos artistas. Ele é um livro que eu construí durante a minha docência no CEART, e com outras pesquisas fora, lógico, mas também esse diálogo que eu tinha com os artistas e com os acadêmicos do CEART. Então, eu tenho assim muito orgulho, eu falo disso também com a comunidade africana que mora aqui em Florianópolis, com a qual eu me dou muito bem. Então, esses diálogos, esses afetos foram fazendo com que fosse possível esse livro. Então, esse livro eu posso dizer que ele é muito bonito, porque ele não é um livro meu, é um livro nosso. É um livro de muitas mãos, de muitas pessoas. Eu lembro da Rosana Paulino, no dia que a gente fez a live, o lançamento do livro, que ela disse: a estrela da noite é o livro. Eu gostei demais, porque eu acho que ela fechou com chave de ouro, porque é isso mesmo, né? E dito isso, eu quero falar para vocês que, em meio a esta alegria toda que eu tenho de estar lançando esse livro no mês da consciência, dia 25 de novembro, lá no Museu da Escola, que é um museu que foi mesmo sede, onde tem até um gabinete de Antonieta de Barros, então é um museu que trouxe toda essa questão da negritude sempre, ela tinha uma escola normal lá, então é muito, muito significativo que esse espaço me abriu a possibilidade de lançar lá. Fico muito contente que o Mackowiecki abriu esse espaço para isso, com muito prazer. Isso é muito bom também, porque a gente precisa pensar que a gente tem que ter alianças com todos os professores, todas as disciplinas no CEART são importantes, a gente tem que levar em consideração isso. Nós não podemos deixar de estudar arte também europeia, porque, afinal de contas, é de lá que nós muitas vezes precisamos ter consciência para criticá-los, porque lá também estão registrados todos os imperialismos, então é preciso que se estude, sim, para se poder ser polêmicos. Então, em meio a toda essa alegria que eu tenho, e que vou comentar agora também aqui alguns trabalhos do Thiago que estão aqui dentro, eu quero lembrar uma coisa que também eu acho que a gente tem que estar sempre alerta, é que hoje, infelizmente, está fazendo 1 ano da morte de João Alberto Freitas Silveira. Então, eu hoje, quando eu liguei o jornal, e isso foi me lembrado, eu fiquei ao mesmo tempo muito triste, porque de novo a gente teve que assistir aquela surra horrível que levou à morte esse funcionário, esse cidadão, esse negro no Brasil. E além dessa notícia muito triste da gente pensar que faz 1 ano que ele faleceu e a gente retorna nesse rito todo de rememorar essas tragédias e ver essas imagens, também as reportagens, foi uma reportagem muito grande, falando da quantidade, hoje, de pessoas negras que continuam sendo mortas. Me fez lembrar muito também o trabalho do Daniel Lima, né, que foi por onde eu comecei, o Daniel até comenta mesmo isso, né, que foi quando eles fundaram a Frente 13 de Fevereiro, que foi também pela morte do Tiago, do Santana, né? E me fugiu o nome do rapaz, desculpe. A gente então tem que pensar o tanto que isso no Brasil, aconteceu em 2006, né? Então vocês reparem que nós temos muito tempo depois dessa morte que foi tão bem registrada que se tornou mesmo um símbolo da Frente 13 de Fevereiro, e isso continua se repetindo. Então é muito muito triste quando a gente vê que nós estamos realmente na universidade avançando, na nossa sociedade estamos avançando, até com publicações de livros, não só o meu, mas outros,
com essas lives que a gente está podendo ter, um trabalho belíssimo como esse dos artistas que estão aqui, mas, por outro lado, a gente vê como é difícil essa estrutura. No SEARTE, por outro lado, também é com muita alegria que a gente vê como que o NUDA hoje já foi reconhecido até pela própria reitoria e está no centro dessas discussões, está promovendo essas discussões. Então, a CIDA também tem sido uma grande batalhadora nesse processo, junto com todos nós, e eu acho que esses avanços têm que ser comemorados, mas a gente não pode só comemorar esses avanços e não registrar também essas mortes que continuam, essas agressões, esses racismos, que muitas vezes não é só a morte, mas é o racismo mesmo estrutural, que está na base da nossa sociedade, muitas vezes por pequenos recites, por pequenas palavras mesmo, né? Que daí eu começo mesmo já falando do Tiago, né? Eu conheci o Tiago Galberto também mais ou menos nessa época, em 2006, lá no Museu Afro, quando ele estava trabalhando. E chego lá, falando com o Renato Araújo, que teve tive o prazer que ele escrevesse o prefácio desse meu livro, que é um grande amigo também, que escreveu um prefácio muito significativo, muito contundente, muito importante mesmo, né? Ele é um grande pesquisador também de África, e através dele eu conheci o Tiago. E nessa ocasião, o Tiago tinha esse trabalho aqui, exposto lá, que são esses coadores de papel de Melita, né? Aonde ele vai estar imprimindo esses rostos todos com frases e com palavras de preconceito. E eu tenho só essa imagem aqui no livro, são muitas imagens, mas está essa aqui no livro. Oi? Isso aí. Então, eu queria passar a palavra para o Tiago, porque isso é uma conversa, para ele nos contar um pouco mais desse trabalho dele, com essas palavras, para a gente pensar como que nesses pequenos recites, nessas coisinhas pequenas na sociedade, aonde que esse racismo vai passando como uma água que flui e que vaza por todas as frestas da nossa sociedade. Tiago, está contigo a palavra. Bom, obrigado, Célia, pela carinhosa e afetiva introdução, como é de seu praxe, né? Porque o seu livro em larga medida também poderoso por causa disso, né? Por causa desse olhar que corajoso que se aproxima dos artistas para ouvi-los, né? E não apenas para categorizá-los ou para classificá-los, né? Então, ver meus depoimentos e de outros artistas que eu respeito tanto no livro é algo muito bom. Mas antes também eu gostaria de agradecer o convite da UDESC, do Grupo Pi, da NUDA, enfim, por todos que trabalharam há já bastante tempo para que esse encontro fosse possível. E então sou muito grato pelo convite de poder compartilhar sobre o meu trabalho, que, como eu tento dizer no título, é uma caminhadinha já um pouco longa, ao menos para mim, uma caminhada também está longe, eu espero que esteja longe de ter um fim, mas já é uma caminhadinha que me dá a oportunidade de pensar coisas que são importantes para mim, para minha família, mas eu espero que também façam sentido e que possam colaborar para as caminhadas de outros artistas, em especial artistas jovens que também compartilham algum tipo de conexão comigo. Então, muito obrigado pelo convite, por compartilhar hoje essas imagens com vocês e conversar, tirar qualquer dúvida. Enfim, acredito que a Célia compartilha também comigo esse desejo de estar aberto a intervenções, enfim, de conversar, né, Célia? Foi esse o nosso combinado, né, de conversar um pouquinho. E outra coisa comum que eu tenho com a Célia, além da amizade, é essa relação com o Renato Araújo, o nosso querido Renatinho, que foi quem me apresentou essa frase pela primeira vez, que negro artista é negro. E eu disse a ele, mas Renatinho, de onde que você tirou essa frase? Ele me disse, Tiago, essa frase é uma frase que poderia estar em qualquer muro, pichada no Brasil. E eu disse, poxa, Renato, eu gostei muito dessa frase. Eu
E ele falou, use-a como se fosse uma pichação em um muro da cidade. E é um pouco nesse intuito que eu a trago aqui, que é pensar, como a Célia bem abordou, esse número absurdo e estarrecedor de mortes e violências, né, que todos os dias nos afligem e que são desafios para que a gente não anestesie a nossa preocupação e a nossa sensibilidade sobre a importância da vida, da nossa vida, do nosso trabalho, e que é a despeito, né, dessa imposição violenta que o racismo gera na nossa sensibilidade, na nossa interpretação do mundo, e que atinge não só as pessoas negras, mas todo o planeta, né, todos os seres humanos, todas as espécies vivas, a vida, né, o meio ambiente, a imaginação, né, nosso poder de imaginar, ele é afetado drasticamente por isso. Então, negro artista é negra é uma dessas frases ambíguas que, de fato, a gente poderia encontrar no muro pichado, mas também é uma frase que me faz pensar os desafios de se fazer arte a despeito da imposição dessas classificações que em grande medida, reduzem a nossa própria interpretação de si, né? Ou em especial, a interpretação que a sociedade pode fazer das nossas produções, né? Então, nesse sentido, eu decidi apresentar imagens que estão contidas no livro que a Célia escreveu, para a gente ter essa conversa, mas também algumas outras imagens que possam mostrar como que o meu caminho foi se tornando sinuoso, ora se afastando, ora se aproximando dessa questão que às vezes parece irremediável, né? Que é de um lado, o apagamento da produção, o não reconhecimento das contribuições de afrodescendentes para a cultura brasileira, e, por outro lado, a necessidade de se afirmar a existência dessa produção, e essa afirmação ela passa por um posicionamento político. Então, aqui, nesse trabalho, que é um trabalho que eu fiz quando era muito jovem, eu devia ter 19 anos, 20, foi um trabalho de faculdade da Escola de Belas Artes, quando eu estudava na Escola de Belas Artes, e, como a Célia mencionou, foram usados filtros de coa-café para impressão de estilogravuras, basicamente retratos de amigos e colegas, onde parte desses filtros carregam expressões que, naquele momento, eu considerava implicitamente racistas, porque eram expressões que eram bastante utilizadas. Hoje, elas são um pouco menos utilizadas, mas, na época, elas eram muito frequentes em espaços públicos, como na televisão, nas salas de aula. Essas frases são mercado negro, a coisa está preta, dia de branco, ovelha negra, né? Então, essas imagens em estilogravura basicamente ficam encobertas dentro desses filtros, e é assim elas são expostas. E os leitores precisam, em alguma medida, retirá-las de dentro desses filtros para que a estilogravura seja impressa. Mas, antes de falar sobre possíveis desdobramentos sobre esse gesto simbólico, né, que é de retirado desse embranquecimento do papel, de revelar essa imagem que estaria filtrada e essas metáforas que são um pouco diretas, eu gostaria de compartilhar essa preocupação que na época eu tinha de ter acesso a um material que eu acreditava ser de qualidade artística. E as minhas experiências como pesquisador do Museu Afro-Brasil durante o período de 2015 a 2017 ampliaram essa minha percepção de como que, independente dessa temática identitária que possa estar contida nesses trabalhos, principalmente nesse, né, afinal são rostos, alguns poderiam dizer que parecem digitais, mas é recorrente na produção de artistas afro-brasileiros essa busca por alternativas materiais, não só porque existe uma falta de produção desses materiais no Brasil, desde muito tempo esses materiais são importados, materiais chamados materiais artísticos, né? Mas também por causa
da própria precarização dessa produção, de como é difícil ter recursos financeiros para ter acesso a esses materiais. Então, na época, nas minhas aulas de desenho, de gravura na Escola de Belas Artes do UFMG, havia uma exigência muito forte, de que os papéis para essas técnicas de desenho e gravura fossem papéis neutros, contendo fibras de algodão, papéis resistentes, que tivessem uma absorção especial, seja do nanquim, seja da tinta de impressão, e toda essa necessidade de qualidade técnica do objeto artístico me impressionava muito. Eu que não tinha nenhuma vivência de exposições, de museus, eu vivia numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte que não há nenhum museu, não há nenhuma galeria, eu mal sabia o que eram essas exigências de qualidade técnica do material artístico. E inclusive, o filtro de coar café, né, o famoso filtro Melita, era algo supérfluo dentro da minha casa, era algo que minha família não tinha acesso, não comprava. A gente usava o filtro de pano, que alguns podem até defender, que tem uma melhor qualidade, é mais tradicional, mas a despeito de alguns romantismos, a gente não tinha dinheiro para comprar esse filtro. Quem dirá comprar papéis com pH neutro importado para imprimir estilogravuras. Então, esse trabalho, para mim, ele é significativo, ele é importante. Fico muito feliz que a Célia tenha escolhido ele como um dos primeiros trabalhos a apresentar no livro, porque eu sinto que esse trabalho me ensinou muito e continua me ensinando a respeito de um tipo de preocupação que não é só uma preocupação de afirmação identitária sobre o trabalho, mas de como realizar desafios e contornar esses obstáculos que estão inerentes ao fazer artístico, que estão também oferecidos a artistas não negros, mas quando isso tange a negritude, é muito fácil ser classificado como um artista que faz reciclagem, ou um artista que faz gambiarras, ou um artista que faz o jeitinho brasileiro, que são classificações que reforçam esse racismo na interpretação dos trabalhos. Então, ao longo dos meus trabalhos, por exemplo, como esse que a Célia também apresenta no livro, onde eu utilizo caixinhas de fósforo. Você quer comentar algo sobre esse trabalho, Célia? Não, eu gostaria de falar só que ele é um trabalho de uma potência incrível, né? Porque fazer um ou dois é uma coisa, mas pensar que você fez 3.000, isso é uma produção imensa e que mostra também um fazer seu de uma persistência muito grande, né? De pensar que não adianta mostrar um, mas tem que mostrar todos esses e a forma como que eles foram colocados também, que aí no detalhe dá para ver. Eu acho que a gente pode olhar o detalhe, porque o detalhe é que mostra também a caixinha entreaberta. Eu acho que você podia falar por que dessa caixinha entreaberta também, não só da onde que você tirou essa imagem, que já é uma imagem que você vai ver que não tem uma definição muito boa, porque já está trazendo mesmo a questão de umas carteiras de identidades que não estavam muito bem, não eram feitas em lugares muito nobres, né? Mas também a própria caixinha aberta já com os palitinhos queimados. Eu acho que tinha uma conversa com você sobre isso que é bem interessante, a gente pensar também nesse apagamento da comunidade afro, né? Que é o que a gente estava falando já desde o começo, quando eu lembrei dessa morte tão trágica do João Alberto e todas essas outras que hoje a gente está sempre ouvindo, né? Célia, esse trabalho, pois eu depois de tanto tempo, esse trabalho foi feito em 2007 para ser apresentado na Bienal de Valência, na Espanha. Eu me lembro bem de ter apresentado uma imagem em Photoshop para o Emanuel Araújo, o diretor do Museu Afro-Brasil, e ele falou, nossa, que trabalho legal, vamos expor esse trabalho. E esse trabalho não existia. Ele era uma colagem digital de alguns protótipos, né? Mas o que traz também uma dimensão conceitual para ele que é relevante para mim. Mas, de qualquer modo, havia duas confluências importantes nesse trabalho. A primeira, que era o acesso à leitura de textos críticos
a democracia racial, essa ideia de democracia racial no Brasil, isso tem a ver com o encontro que eu tive como aluno bolsista do Ações Afirmativas na UFMG, a leitura desses textos que basicamente me informaram, me ensinaram sobre esse passado com mais pertinência. Uma informação que eu, inclusive, não tinha na própria escola de artes. O que eu tinha na escola de arte era uma formação que estava muito apoiada nas duas referências, né, majoritárias, que é a Europa e os Estados Unidos. Então, eu lia muito sobre fotografia, lia muito sobre pintura, e uma coisa que eu fiquei surpreso com as leituras em torno da fotografia era desse reconhecimento da importância do aparato, né? A importância do equipamento fotográfico como parte indissociável dessa imagem, né? E eu trabalhava como bolsista na Faculdade de Medicina da UFMG, dentro da biblioteca, restaurando livros, e também ajudava o pessoal lá na casinha da Xerox. E logo fui percebendo que pessoas de pele escura não obtinham um resultado satisfatório na fotocópia, porque se você alterava o contraste da máquina, a pele sairia muito escura e as letrinhas sairiam legíveis. Mas se você reduzia o contraste para que a pele da pessoa ficasse visível, você não conseguia ver os dados da pessoa, né? O nome, a data de nascimento, etc. Ou seja, aquela máquina, assim como muitas outras máquinas, depois eu iria aprender, elas eram reguladas para um tipo muito específico de ser humano, né? E então eu percebi que havia muitas formas de racismo. No trabalho dos filtros, eu me aproximei de um tipo de racismo que ele não é explícito. Então, algumas pessoas ainda defendem o uso dessas expressões que atribuem a palavra negro um sentido extremamente negativo. E eu me preocupava em como compartilhar com uma criança, por exemplo, que ela precisa se autodeclarar negra, ela precisa se afirmar negra, ela precisa se amar como negra, se negro é sinônimo de tudo que há de ruim, né? Do que é corrupto, do que é ilícito, do que é negativo. Então, mas eu precisava dizer isso de uma forma tão indireta quanto esse racismo também se manifesta, né? E nesse trabalho a minha intenção era como trazer, em alguma medida quantitativa, né, a dimensão dessa violência, né? Como pensar, como tornar visível essa violência que é tão sutil, que é a violência da máquina, mas também a violência dessa outra estrutura tecnológica que foi o tráfico, né? Dessa movimentação de pessoas transformadas em coisas, né? Então, a caixinha entreaberta, te respondendo, Célia, tinha a ver com pensar essa quantificação, porque se cada caixinha cabe em 40 palitos acondicionados, assim como essas pessoas foram acondicionadas, né? Como interpretar, como dimensionar essa multiplicação? Quer dizer, são imagens muito difíceis de alcançar, mas esse trabalho era uma tentativa de pensar, através dessas metáforas, o papel da revelação, como a revelação no sentido da imagem fotográfica, né? De como essa metáfora também dialoga com a própria ideia da luz, né? Da caixinha Fiat Lux que eu usei para fazer esse pequeno navio negreiro simbólico e pensar quem usa caixinha de fósforo, né? Quem são as mãos que tocam caixinha de fósforo, que usam na cozinha, enfim. Esse trabalho, então, rendeu esse outro trabalho, que ele está bem diminuto aqui, mas também são caixinhas de fósforo que se assemelham a essa disposição dessas plantas de organização de corpos de pessoas negras dentro dos navios para a realização do tráfico, né? Então, nessa época, como eu estava muito imbuído da leitura desses textos, também de uma busca de dar sequência a outros artistas, como a Maria Lídia Magliani, a Rosana Paulino, o próprio Manuel Araújo, enfim, vários artistas que, apesar de pouca visibilidade nessas décadas anteriores, também tangenciaram essa violência, também buscaram formas de manifestar uma conscientização através da arte desse passado que
que hoje ele é mais visível, digamos assim, dentro das instituições artísticas, mas não deixou de ser violento, como você mesma mencionou. E, bom, esse trabalho, então eu recebi muitas críticas, quer dizer, muitas críticas, mas eu recebia muitos comentários de que por que razão eu usava esses materiais descartáveis, tidos como descartáveis, né? Porque, como eu disse, minha família não usava filtro Melita, não era um objeto descartável, ainda que ele seja acessível, mas para minha família ele não era acessível. Então, essa ideia do que é descartável, do que é luxuoso, do que pode receber essa aura de material artístico e o que não pode, né? Isso tudo eu fui tentando desenvolver como uma resposta a essas interpretações, e nessa série de desenhos eu utilizei pastel seco, né, giz, para pensar uma reprodução dessas lousas de escola, principalmente pelo menos as lousas da minha geração, né? Hoje eu acho que a maior parte das escolas já utiliza um quadro branco, né? Mas o quadro negro me deu todas a oportunidade de pensar como que a gente pode constituir uma reflexão sobre esses discursos de autoridade, né, vindos do ambiente escolar, da lousa, da ideia do que é o saber oficial, do que é o conhecimento oficial. Então, isso também acontece aqui, que é um outro trabalho que você apresenta no livro, né, Célia? Que eu gosto muito dessa história, né? Essa história você tem que contar porque ela me fascinou. Eu vi esse trabalho na casa do Tiago, depois ele está aqui no livro, né? Mas eu realmente é um trabalho que me fascinou pelo todo o simbolismo que ele traz, né? A história dele é muito bonita, né? Então você vai ter que contar para as pessoas. Deixa eu só mostrar onde é que ele está aqui no livro. Olha só que lindo que ele está aqui no livro. Mas ele é um trabalho fantástico, né? Você tem que contar as duas versões, e inclusive o que aconteceu quando a moça chega dentro do Museu Afro e enxerga a foto da Cida, porque daí também nós vamos ter a Cida, que também temos a nossa Cida aqui, né? Que é um nome bastante comum, porque elas são aparecidas, é interessante isso, né? Essas aparecidas, né? Essa relação que se tem, né? Eu vou deixar você contar, porque é uma história maravilhosa, esses cachos de aparecidas. Pois é, Célia, os seus comentários são muito gentis, porque me faz pensar como é que a gente, às vezes, pode desnutrir um trabalho de arte. Eu fico muito feliz quando eu vejo a sua reação a essa peça e como você fica animada de contar as histórias que circulam ela, porque eu acho que isso é que faz um trabalho de arte ser legal, quando você tem muitas entradas, tem muitas possibilidades de refletir, que obviamente eles estão ligadas ao tempo que eles foram feitos, à minha pessoa, as histórias que eu posso contar a partir deles. Mas essa história, que eu vou parar de fazer suspense e contar logo, é que é a seguinte: um desses trabalhos, né, um desses cachos, porque esse trabalho se chama Árvore do Esquecimento e tem a ver com uma lenda muito conhecida de que pessoas negras foram obrigadas por traficantes de escravizados a darem voltas em torno de uma árvore para que elas esquecessem do seu passado, né? E como uma espécie de ritual para essa nova vida de escravizado. E ao contrário de muitas pessoas, né, minha família não compartilha de manifestações, de práticas culturais que possam ser facilmente identificáveis como práticas de uma família negra, de uma tradição negra. Minha família, embora a gente tenha diálogos, eu fui descobrindo cada vez mais esses diálogos com a minha afirmação, né, identitária, mas a gente não tinha, não tocava nenhum instrumento musical, não participava de nenhum grupo de samba, não participava de nenhum terreiro de candomblé, que são as interpretações muitas vezes que são necessárias. É necessário reconhecer a importância dessas manifestações culturais, mas a negritude não se resume a elas. E pensar como é que
como é que a minha família lidava justamente com esse esquecimento que nos foi imposto, né? Esse esquecimento. Que ancestral foi esse meu que deu essas voltas e que, em alguma medida, foi obrigado a abandonar suas manifestações, suas práticas. E eu estava curioso, tentando articular materialmente como pensar, mais uma vez, essa dimensão daquilo que se revela, daquilo que não se revela, né? Da própria ideia do processo fotográfico de revelar as imagens. Daí que o Emanuel me convidou para participar de uma exposição dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que, por sinal, minha mãe era muito devota. E muito devota mesmo. Então, para ela Também se foi... chamava Aparecida, né? minha mãe se chamava Selma Aparecida. E, bom, daí a gente começa a ver os caminhos tortuosos que as negritudes tomam, né? E por isso eu acho que é importante a gente multiplicar as leituras a respeito dessas noções. E eu, usando a própria internet, isso em 2009, 2010, mas esse trabalho só foi apresentado em 2012. Inclusive, ele ganhou o prêmio do programa Nascente, que é um programa bem legal para estudantes da Universidade de São Paulo. Mas nesse trabalho eu reuni cerca de 200 imagens de mulheres que se chamavam Aparecidas. E isso foi relativamente fácil, porque na internet é fácil você buscar por pessoas que se chamam Aparecidas, e eu não como eu fiz fotocópias dessas imagens, alterei essas imagens, eu não me preocupei em avisar essas Aparecidas, mas como uma aparição elas descobriram, e essa descoberta, que é a história que a Célia se diverte, porque ela é divertida mesmo, que foi eu assistir a Paisana, as pessoas observarem esse trabalho nessa exposição lá no Museu Afro, dedicada à Aparecida, a Nossa Senhora, e quando duas jovens em torno de 15, 14 anos viram o trabalho, elas ficavam curiosas para ver essas imagens em papel dentro de bulbos de lâmpadas cheias de água, algumas com musgos já, e elas observaram e olharam atentamente para uma das imagens e reconheceram: Tia Cida, meu Deus, é a Tia Cida, isso aqui é macumba. E elas saíram correndo do museu com medo do que aquilo poderia significar. Mas é muito interessante, né, Tiago, a gente pensar a quantidade, o número significativo de mulheres que têm esse nome de Aparecida por conta desta santa, que se torna uma padroeira do Brasil e que é como você relata, né? Provavelmente uma estátua que tenha ficado num lodo, né? E ela daí vai enegrecer porque ela está dentro de um lago, né? E ela acaba se tornando uma padroeira do Brasil, até sendo canonizada por um papa que vem aqui e torna essa imagem como uma imagem oficial do Brasil, né? E por outro lado, o que eu gosto também muito nesse seu trabalho, nesses cachos de lâmpadas, é quando você vai dizer mesmo, né? Quando você vê o apagamento dessas pessoas negras, você vai relacionar com o descarte dessas lâmpadas incandescentes que também já estavam sendo todas substituídas por essas lâmpadas novas que se tem hoje, né? Então, quando que esse descarte das pessoas está muito ligado, esse descarte da lâmpada, muito ligado também ao descarte dessas pessoas, né? Que quando não servem mais, como foi o caso todo da escravidão, descarta essas pessoas e vai substituir por outras máquinas e outros cérebros que possam funcionar e abandonam essas pessoas, como foi o caso da quantidade de escravizados, inclusive hoje, né? O Mbembe mesmo vai falar muito nos livros dele essa última fase do capitalismo que descarta as pessoas porque não servem mais para nada, né? Então, a escravidão já foi isso e hoje é reforçado ainda nesse descarte de pessoas porque as máquinas substituem e as pessoas não valem para mais nada, né? Então, quando você vê isso e você vai, então, trazer essas lâmpadas incandescentes, é um trabalho de homenagem também muito bonito, esses cachos todos que você faz. É muito interessante esse trabalho, para a gente pensar esse outro lado também, né? A quantidade de pessoas que são pretéritas no momento deste, né? Pois é, Célia. Hoje, um pouco mais maduro, eu consigo perceber que esse trabalho e outros, mas isso que você ressalta, hoje tem feito um significado ainda maior, que é não só o que eu acho muito importante, essa leitura de uma
de uma crítica à coisificação, objetificação do corpo da população negra, né? Eu acho que isso é algo que ainda precisa ser muito discutido. Isso está nos fósforos, né? Isso está, em alguma forma, metaforicamente presente nessas produções. Mas aqui também, e isso tem muito a ver com o que você está dizendo, tem a ver com uma forma que talvez não seja vista como tradicional, mas que a minha família, o meu núcleo, a minha comunidade tem em distinção com esse capitalismo que não só descarta pessoas, mas como descarta toda a natureza, os seres vivos, as coisas. Quer dizer, meu tio, ele quebrava esses bulbos delicadamente para extrair o fio que ilumina, para transformar esses bulbos em vasinhos de enfeite na estante. Foi daí que eu tive a ideia de realizar essa escultura, né? Quer dizer, o que para muitos é lixo, para o meu tio era um objeto de design sofisticado e que não merecia ser descartado. E hoje o que a gente está vendo é uma crise absolutamente dramática, alarmante, para não dizer catastrófica, vinda, né, das mudanças climáticas, vinda dessa forma de consumir, de descartar, não só as coisas, mas como pessoas, como os animais, como se, né, esse mundo fosse um backup, fosse um depósito, um almoxerifado, como diz Ailton Krenak, né, essa interpretação da realidade da vida, como se a vida fosse um grande almoxerifado para aqueles que têm acesso a esse depósito de coisas a serem descartáveis. E aqui esses objetos eles são revividos na sua beleza. O que eu gosto de ler essas esculturas de bulbos como objetos que sejam bonitos, tão atraentes quanto os vasinhos do meu tio na estante da casa dele. Ou seja, né, recuperar não só a memória desses antepassados, desses ancestrais que eu não sei quem são, não tive o direito, não tive a chance de vê-los, né, esse direito foi negado, mas também de uma resistência, de um tipo de sensibilidade, né, de um tipo de relação com a vida, de um tipo de relação com a natureza, com os objetos, né? Eu vivia em Igarapé sem água, sem luz elétrica, sem água encanada, e eu tenho memórias maravilhosas desse período, apesar de toda a dificuldade que isso também significa, porque eu tinha pés de mamão e eu via os pés de mamão todos novinhos, grudados no caule do pé, que parecem seios, que parecem trabalhos da Louise Bourgeois, e eu ficava fascinado com essas formas orgânicas. Então, acho que eu espero que essa árvore seja lida também, né, com essa possibilidade de pensar que a contribuição dessa sensibilidade afro-brasileira, ela está muito fortemente vinculada à natureza, um respeito à vida, um respeito a essas outras formas de existência, né? Então, hoje, eu assumo que na época eu não tinha isso tão evidente. Eu tinha, sim, esse desejo de valorizar esse tipo de artesania popular, da qual minha família faz parte, mas eu não tinha essa consciência do quanto isso era um fator de resistência a essa pulsão capitalista de que você precisa consumir, 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 e para solucionar certos problemas você tem que só intercambiar aquilo que você já consumiu, você joga fora aquilo que você consumiu e para adquirir uma nova coisa, né? Como se isso fosse preencher esse vazio, essa lacuna de significado, né? De sentido para a vida. Então, fico feliz que você... Acaba que é um trabalho que conversa muito com os teus trabalhos mais recentes também, que é desse descarte da natureza, desse capitalismo que avança, né, e que descarta pessoas e objetos, né? E eu acho que, de uma certa forma, também acaba dignificando todas essas aparecidas, né, que são pessoas que são pretéritas na sociedade, né? Elas acabam que elas somem, né? Porque, como você viu, as imagens estavam todas e vão sumindo, né? Não tem mais esse respeito pela vida, pelas pessoas, né? Como a gente tem visto hoje, que o descaso mesmo com as próprias pessoas mesmo, né? Com as pessoas que não têm acesso muitas vezes a uma cultura ou uma vida
mais digna, né? E que a gente estava falando hoje, que acabam sendo descartadas mesmo, né? Se não mortas, descartadas, né? Eu acho que é um trabalho muito interessante nesse ponto de vista também, né? E então esse trabalho, por exemplo, eu uso fumaça de óleo diesel, que são depositadas como se fossem tetos de casas de fogão de lenha, né? Ou de outros processos de queima. E eu faço esses desenhos com carvão porque é esse esforço, esse trabalho chama cabelo então é pensar também como esse direito à consciência de si, à sua ancestralidade, ou que negritude é essa, né? Que negritude é essa que eu vou afirmar e que eu não tive direito de ter acesso? Talvez na verdade, esse é um assunto um pouco delicado e complexo, mas eu me sentia inseguro de me apropriar de uma determinada narrativa negra, de uma identidade negra que não era a que a minha família compartilhava. Quer dizer, eu tinha parentes evangélicos, minha mãe gostava de ir para igrejas evangélicas cantar, e ela era feliz fazendo isso, e eu olhava na igreja evangélica e praticamente quase 100% das pessoas eram negras, né? Ali também há uma identidade negra que precisa ser reconhecida, né? Então era esse tipo de situação que me fazia pensar como apresentar essa identidade sem cair em estereótipos, né? Sem ser redundante ou sem suplantar narrativas que são mais sutis, que são mais desafiadoras em termos de reconhecimento, né? E eu fui feliz fazendo uma residência na Universidade do Novo México, e foi lá que, além de apresentar esses trabalhos ao lado da Rosana Paulino e do Sidney Amaral, eu produzi essa litografia, que digamos que é um momento onde eu torno isso mais claro para mim, né? Fica mais lúcido esses jogos identitários e como eles podem ser também perigosos, né? Então eu fiz essa litografia no formato de um paper doll, que é esse brinquedo tradicional de recorte de papel para você trocar as roupinhas da boneca. Nessa época eu já estava prestes a finalizar o meu curso de texto e moda na USP Leste aqui em São Paulo, e então o universo da moda e também desse consumo sempre me interessou. Minha mãe era costureira, né? Então esse trabalho eu tive a ajuda dos mestres impressores para alcançar esse tipo de azul cobalto, que é uma cor que, apesar de ter uma origem oriental e árabe, é uma cor que se tornou um código do colonialismo português no Brasil, principalmente nos séculos 18, 17 e 18. A gente vê isso tanto nas igrejas mineiras, né, em painéis de azulejo, como em outras obras também, inclusive contemporâneas de Portugal. Então, é um trabalho que a Célia apresenta também no livro. E que é muito importante para a gente pensar a questão da colonização, né? Porque vocês reparem como que a gente trabalha o nosso corpo, né? A partir, inclusive, das nossas identidades, em cima das roupas que vestimos, né? Por que essas pessoas que estão servindo a cozinha precisam usar aquele avental, aquela roupa, aquele uniforme, né? Como é que essas identidades são construídas a partir mesmo da vestimenta, né? Como é que nós estamos sempre vestindo o outro, olhando para o outro também a partir da roupa que ele está vestindo, né? Eu acho muito interessante esse trabalho que o Tiago faz, porque ele tem uma potência incrível, como que só no olhar esta imagem, a gente já vai vestindo as pessoas e despindo as pessoas e colocando etiquetas, né, na nossa sociedade a partir disso, né? Quem que usa, e já vai mostrar que desde a colonização, essa figura do meio, né, já é uma figura holandesa completamente estereotipada, ou cheia de símbolos da colonização, como um acréscimo de símbolos, né? Eu não mencionei, mas essa imagem do centro ela é bem popular, né? Ela é uma imagem da negra pintada pelo Ecaute, no século XVI, onde ela usa um chapéu chinês, segura um cesto indígena
enfim, tem uma série de detalhes que sugerem significados a respeito do que seria essa mulher negra, né? Uhum. Os seios fartos à mostra, a criança ao lado, portando uma espiga de milho em direção às genitais dela. Enfim, é uma imagem que carrega uma violência, uma estereotipação e uma invenção a respeito do que é ser uma mulher negra no século XVI, feita por um holandês, e de que forma esses outros códigos que ainda persistem no nosso imaginário, né, que são instrumentos para o racismo, persistem, inclusive dentro da minha própria família, enfim, dentro de mim mesmo, e que realizar esses trabalhos também é uma forma de tomar consciência disso, de me despir dessas etiquetas, né? E outra coisa, né, Tiago, é lembrar que essa imagem foi levada depois, quando termina a ocupação holandesa, ela vai ser levada para a Holanda e vai fazer parte dos museus europeus, né? Então também tem uma construção lá para a Europa do que seria essa América, né? Para a gente ver também o que foi a colonização, quando eles eram intuídos para trazer uma imagem do que seria as pessoas que estavam nesse outro continente, né, para que a Europa aceitasse essa imagem e se tornasse regimes de verdade, né? Então essa imagem também ela se torna um símbolo muito potente dentro do eurocentrismo, né? De pensar isso, né? Então esse trabalho do Tiago tem muitas camadas de leitura. A gente pode ficar uma tarde inteira falando nele porque ele tem muitas camadas mesmo de leitura, né? Tudo que a gente sempre pensou também, né? O indígena tem que sempre ter aquele cocar grande, aquelas penas, tem toda uma construção de identidade que foi se formando na nossa sociedade a partir do nosso corpo, da forma do corpo e da roupa, né? Como você disse, nessa residência eu produzi essas outras gravuras também, que são inspiradas nas notas de dinheiro, né? De como essas representações se dão, né? Essa nota de 1.000 cruzeiros, ela apresenta esses indígenas de forma anônima. No caso, eu redesenhei, né, apenas uma dessas pessoas indígenas que estão presentes na nota, mas elas, ao contrário de outras notas que apresentam pessoas brancas, onde elas possuem nome e a gente consegue reconhecer facilmente o que elas fizeram, os seus grandes feitos, né? Essa era uma questão que me preocupava bastante, como é que se tornar negro é também um desafio de se tornar um indivíduo e não um representante de um grupo que é pasteurizado, que é homogeneizado, né, numa interpretação, né? Então, ser indígena é carregar as marcas de uma interpretação do que seria um grupo, mas as figuras brancas que estão nessas notas e em várias outras, elas não representam um grupo, elas representam a si mesmas, né? Elas têm uma história individual, elas representam a si mesmas, né? E como é que essas identidades são essa reflexão em torno da identidade, ela é importante, mas ela também era isso, eu estava tentando manipular essas complexidades em torno dessa afirmação identitária sem que ela se diluísse numa categorização de um grupo homogêneo e pasteurizado. Eu queria acrescentar só uma coisa, volta só um minutinho nessa imagem. É que quando a gente olha as imagens aqui nesse PowerPoint, que são muito bonitas, elas não têm a dimensão da beleza que elas são ao vivo e a cores. Eu já tenho as três, cada uma é mais linda que a outra. São surpreendentes, maravilhosas. São gravuras simplesmente lindíssimas. Não dá para a gente ter uma ideia, assim, no PowerPoint, da beleza que são essas gravuras que ele fez lá no Tamarindo, no Novo México. Mas isso eu também agradeço bastante às pessoas que me ajudaram lá, Marjorie Devon, o Bill Laguta, que são pessoas responsáveis pela parte técnica, né? Isso só foi possível graças a eles, e eles foram muito gentis comigo e me ajudaram a explorar esses materiais. Bom, a gente tem mais meia hora, né, Célia, para conversar. Estou perdida, mas acho que sim. Agora vamos entrando nesse trabalho maravilhoso, né?
Esse trabalho na verdade, é uma das razões pelas quais eu me aproximei mais diretamente a Célia, né, Célia? Porque ela fez parte da minha defesa de mestrado. Esse trabalho é um trabalho que tem muita história, é um trabalho muito importante para mim, é um trabalho que nasce com um projeto de mestrado que eu iniciei em 2015 na ECA e que eu apliquei esse projeto no segundo concurso da Bolsa Funarte para pesquisadores e artistas negros, e que logo após essa segunda edição dessa bolsa, ele foi extinguido, né? Então, é uma história, é um projeto que ganhou como prêmio finalista, então eu tive suporte financeiro para realizar esse projeto, e ele ganhou uma amplitude muito grande, que basicamente do que ele se trata. É um projeto que se chama Lembrança de Inhotim, e se trata da produção de 5.000 unidades desse objeto, utilizado como uma espécie de detonador de uma série de intervenções produzidas, que aconteceram na região que eu cresci, nesse bairro em Igarapé chamado Resplendor, e nos bairros adjacentes ali, e que fica ao lado, a cerca de 4, 5 quilômetros do Centro de Arte Contemporânea Inhotim. Mas, como vocês podem ler aqui nessa plaquinha, o nome Inhotim aqui se refere ao que antecedeu o Centro de Arte Contemporânea Inhotim, que era uma vila de descendentes de pessoas escravizadas e trabalhadores das minas de exploração de minério de ferro e outras riquezas minerais, e que acabou se tornando propriedade, parte dessa vila, digamos assim, dessa pequena comunidade, que foi fundada em 1870 aproximadamente. Ela foi totalmente demolida para a construção do Centro de Arte Contemporânea Inhotim, né, com I. Então, o Inhotim aqui lido como Inhotim, se refere ao que, e o Centro de Arte Contemporânea Inhotim reconhece isso, ao como essas pessoas, né, esses descendentes desses escravizados, essa comunidade chamavam Sir Timothy, que era um minerador inglês, dono dessas terras e que explorava essa região. Então, Inhotim supostamente seria como esses escravizados chamavam o Senhor Tim. E esse objeto foi feito basicamente com cimento e minério de ferro coletado das ruas próximos à casa que eu residia, a casa da minha família, e por isso que ele tem essa cor levemente avermelhada e rosada, e para que ele tenha essa forma, né, eu utilizei saquinhos de plástico utilizados para fazer o que a gente chama lá em Minas de chup-chup, que é o sacolé, né? Aqui é o quintal da casa onde eu cresci, da casa da minha família, e aqui vocês podem ver esses saquinhos cheios de lama, de minério e cimento. Esse projeto nasceu anterior ao crime de Brumadinho, e muito anterior ao crime de Brumadinho, mas também anterior ao crime de Mariana. Então, foi uma proposta desenvolvida que antecede esses eventos, mas que eu não atribuo nenhum tipo de milagre ou capacidade mística minha. Esses desastres são previsíveis, infelizmente, né? A poluição do ar foi um dos motivos que me levaram a fazer esse trabalho. Era evidente, toda a cidade ela é coberta por essa poeira de minério e que se deposita em tudo, inclusive na pele, nos corpos das pessoas. Por isso que a cidade toda institucionalmente é pintada de laranja. Os órgãos públicos têm paredes laranjas para evitar que as pessoas sujem as paredes com suas mãos contaminadas com essa poeira vinda da extração de minério da região. Então, esse projeto correspondeu à distribuição gratuita dessas lembrancinhas de Inhotim, né, desses souvenirs, não só dessa relação histórica, desse passado colonial da exploração de minério e dessa comunidade, mas também
uma tentativa de oferecer a essa própria comunidade, que é bombardeada todos os dias com informações sobre o Centro de Arte Contemporânea, sobre o quão verdejante é aquele espaço, quanto turismo aquele espaço poderia trazer. Hoje, não tanto por causa de questões um pouco óbvias, né? A barragem causou um impacto muito grande, né, na economia cultural da região, porque, em alguma medida, também trouxe um pouco de consciência a respeito do vínculo direto entre essa exploração e a produção de arte contemporânea. Então, esse era um dos meus objetivos centrais, de oferecer a essas pessoas uma chance de participar dessa intervenção através de uma operação conceitual, que é basicamente de pensar quem pode ganhar dinheiro com objeto artístico, quem que atribui valor a um objeto artístico, como é que se dão essas relações de entendimento do objeto artístico, dessas narrativas artísticas, né? Será que existe uma leitura universal do objeto de arte? Será que as pessoas que fazem faculdade, que são acadêmicos, que estudam arte, têm leituras mais relevantes, mais dignas do objeto artístico? Quantas pessoas com doutorado já chuparam um geladinho, um chup-chup? Como é que essa forma traz significados para essas diferentes audiências, né? Então, esse era o meu interesse inicial, assim, criar essa ruptura das narrativas que tornam tanto o Centro de Arte Contemporânea Inhotim como uma narrativa oficial dessa região, como também as pessoas que trazem na pele e na memória o que foi essa comunidade, como ela foi extinta, como é que era essa região, como continua sendo esse entorno do Inhotim, que é devastado pela poluição, totalmente contaminado, tanto os rios, quanto o ar, quanto a vegetação. Então, foi uma experiência muito, muito intensa, onde eu pude acionar diversos grupos, diversas pessoas, pude, inclusive, oferecer uma perspectiva muito radical do que é o fazer artístico, tanto para grande parte dessa comunidade, também para um circuito acadêmico no qual eu estava e estou inserido, né? Que é esse ambiente da ideia esse ambiente chama de para onde vocês podem verificar essa pintura laranja nas paredes, que não foi eu que fiz, mas que eu fiz questão de manter, que é justamente a pintura para que as pessoas não contaminem os edifícios, a arquitetura, com a poluição que está presente no ar, que é a poluição do minério. Então, vocês podem começar a recolher dados para pensar por que o uso desse laranja, por que o uso desse vermelho tão intenso, que não está só na poluição dessa cidade, mas também está no uniforme de presidiários, está no uniforme de varredores de rua, isso está presente numa população muito específica, num tipo de corpo muito específico também. Aqui, esse espaço, que agora vocês veem vazio, ele foi utilizado para uma grande festa, que durou o dia todo, onde eu convidei toda essa comunidade e, com o dinheiro do edital, eu pude contratar ônibus para que essas pessoas pudessem chegar até esse local, que não é de fácil acesso para a própria comunidade de Igarapé. E lá elas puderam dançar, almoçar, tinha um DJ para tocar músicas, teve uma banda de forró, enfim, tiveram 2 batizados de capoeira, de um grupo de capoeira local. Então, eu busquei oferecer esse espaço das artes como um espaço que essas pessoas raramente têm acesso, e ainda que elas tenham acesso, elas raramente se sentem à vontade, embora eu busquei, de alguma forma, provocar esse diálogo com o que se espera que seja uma produção de arte contemporânea, assim como a gente pode ver dentro do Centro de Arte Contemporânea Inhotim. Então, esse lugar fronteiriço entre esse passado colonial, que está diretamente vinculado ao racismo, a exploração dessas pessoas, a asséptico, né?
civilizado, inteligente, intelectualizado, essa fissura, essa provocação dessa fronteira, de evidenciar que essa fronteira ela tem mais conexões do que parece, né? Era um dos meus principais intuitos. Então, eu realizei performances em diferentes pontos da cidade, vendendo essa lembrancinha ao preço mínimo que a minha vizinhança escolheu, que foi R$ 4,99. Então, eles têm um monte dessas lembrancinhas ainda para vender. Quem tiver interessado pode ir lá comprar. Esse trabalho é que essas pessoas que vivem nesse entorno do Inhotim, enquanto museu, enquanto espaço de arte e cultura, elas não têm acesso, a não ser para fazer os serviços essenciais, como varrer, limpar, ou ser polícia lá dentro, ou tirar os cocôs de cachorro, que eu acho que isso é importante. E é importante também salientar que está nos depoimentos que você colheu nessa região, como que essas pessoas elas têm consciência do que é arte, porque inclusive elas chegam a dizer que vão guardar, porque vamos que um dia o Tiago morre, isso aqui vai ter um valor muito grande para o pessoal lá em São Paulo. Então eles têm essa consciência toda do que é esse centro cultural de Inhotim, mas ao qual eles não têm acesso. Eles até gostariam de entrar lá, mas eles não têm acesso, porque é caro para entrar, eles não têm as roupas próprias para entrar, eles não são pessoas bem-vindas nesses espaços. Então, é um espaço de muito antagonismo também. Eu acho que você salienta isso no seu trabalho, nesse trabalho de mestrado, que foi um trabalho muito bonito mesmo, né? E você escolhe gastar todo esse dinheiro do seu edital para fazer essa provocação e não para fazer um trabalho que seja para levar para dentro do Inhotim, mas bem ao contrário, para fazer essa crítica. E aí eu queria até que você frisasse um pouco mais uma fala que você tem também, né? Do que você vê como arte, o que cada um de nós vê como arte, né? Isso é interessante também. O que é arte para cada um de nós, né? Para você, para os outros, para as pessoas que estão em Inhotim? Célia, eu não mencionei, mas tem um momento especial que é quando eu ofereço essa bancada, né, que foi feita pelo meu pai. Então, boa parte dessa comunidade, incluindo a minha família, foi fundamental para que esse trabalho acontecesse, né? E quando esse trabalho é instalado dentro de uma igreja evangélica na rua da minha casa, né? Uma igreja que, inclusive, como eu mencionei, minha mãe gostava de vez em quando cantar. Obviamente, esse objeto tem uma aparência fálica, né? É um objeto que carrega claramente uma ironia, mas também uma reflexão a respeito dessa forma abjeta, né? Que é a lama de minério e cimento. Mas isso presente dentro dessa comunidade, isso também detonou uma série de debates, uma série de discussões a respeito, afinal de contas, qualquer coisa pode ser arte, isso é arte. Como que a gente pode vender isso? Faz sentido vender isso? Vamos jogar isso fora? Vamos guardar isso para vender depois? Vamos esperar ele morrer? Todas essas conversas que normalmente a gente acredita existirem só dentro do ambiente acadêmico, né? Dito intelectualizado, elas são extremamente possíveis e elas são presentes no universo dessas pessoas. Então, pensar essas hierarquias, pensar como que também a universidade tem um papel de estimular certos graus de violência a respeito do que essas pessoas são capazes de interpretar, elas não são capazes de entender arte contemporânea, como é que a gente vai levar a arte para essas pessoas entenderem, enfim. E também esse trabalho com os relatos, porque eu acabei esquecendo de botar aqui uma imagem, mas o mestrado se tornou uma publicação em jornal que foi distribuída para essas pessoas, né? A Célia tem um exemplar do jornal. O meu está meio desbotado. Guarda um novo aí para mim. Ó. Mas a minha ideia também era de levar de volta essa produção acadêmica de forma com que essas pessoas também pudessem se reconhecer e reconhecer especialmente a contribuição que elas deram para que esse projeto existisse. Quem não tiver acesso à impressão pode ter acesso ao download da dissertação em PDF. Então, e nessa publicação vocês vão perceber que também eu não romantizo essas pessoas. Quer dizer, existem pessoas dessa comunidade que reproduzem comportamentos que a gente também vê dentro do universo oficial das artes, que é um pensamento muitas vezes oportunista, de exploração do objeto, de uma especulação para obtenção de lucro acima de qualquer outra coisa.
enfim, uma série de características muito peculiares que infelizmente, como diz o Renatinho, as pessoas estão tão grudadas, né? Estão tão lambuzadas com esse capitalismo violento que nos leva em direção a esse abismo ambiental, né? Que às vezes são incapazes de se reconhecer, né? Então, claro, esse trabalho todo, como a Célia disse, eu abri mão de ter um trabalho dentro de Inhotim, mas eu percebi que essa narrativa era uma narrativa que fazia muito sentido para mim, tanto sentido que era mais do que estar dentro de Inhotim, mas é de fazer essa comunidade, em alguma medida, estar inclusive acima, estar em outro lugar, de fazer pensar o passado delas próprias, de pensar como que essa comunidade existiu. Quer dizer, como é que alguém hoje vai tirar uma selfie no Lago Verde do Inhotim sem se dar conta de que ali foi uma creche, que ali foi uma policlínica, ali foi um posto de saúde? Recentemente eu vi um vídeo muito interessante que narrava como o Central Park foi muito semelhante uma ocupação, um bairro de residência de pessoas negras de classe média, e que foi totalmente destruído porque a cidade tinha crescido tanto e essa população branca mais rica sentiu a necessidade de que existisse um parque em Manhattan. E qual foi a área escolhida para que as pessoas fossem expulsas? Justamente essa região, né? Essa série de quarteirões que hoje é o Central Park, né? Que tipo de operação é essa que a gente continua validando em nome da arte, né? Que arte é essa, né? Um espaço que tem uma lista gigantesca de crimes de corrupção, inclusive envolvendo a falta de pagamento de direitos trabalhistas de pessoas que continuam ali à margem, hoje cada vez em situações muito piores do que anteriores ao estouro da barragem, né? É indescritível narrar o que se tornou a vida das pessoas que viviam às margens dos rios, especialmente o rio Paraopeba, que é um rio próximo à minha casa, um rio extremamente importante e que hoje é um rio morto, né? Um rio destruído, né? Como é que essa lama chegou até o litoral? Quer dizer, é de uma magnitude tamanha e que eu acredito que é papel da arte pensar como é que a gente naturaliza essas narrativas e como essas narrativas podem privilegiar um determinado grupo, ainda que esse grupo possa tangenciar certas demandas que são urgentes, como as demandas identitárias, de gênero, ou mesmo as demandas, questões ecológicas, né? Então, eu acho que tudo depende de aonde dói o calo, minha mãe diria, porque eu acho que eu falo de uma perspectiva de alguém que tem urgências que estão muito próximas a essa comunidade. Então, dizer que pelo menos existe esse espaço, que é extremamente importante, é uma justificativa que satisfaz um determinado grupo, enquanto outros continuam vivendo ali cercados pela poeira e pela lama. Eu acho que relativizar esses pontos de vista é justamente aquilo que eu me recuso a fazer com esse trabalho. E aí, como coloca o Renatinho mesmo, né? Eles acabam que não tem para onde fugir, né? Porque eles já são aquilombados, né? Ali em torno desse Inhotim, parece que não tem mais para onde ir, né? E a gente vai ver isso na comunidade internacional hoje também, como as pessoas estão tentando passar as fronteiras porque não tem mais para onde ir, né? Exatamente, Célia, exatamente. Nesse sentido, eu fico feliz. Por isso que a frase inicial dessa minha fala negro artista é negro, né? Nessa medida, de que forma a gente pode falar de questões que são extremamente vistas como locais, né? De pensar essa comunidade afrodescendente, de pensar seus problemas locais, e também por isso essa narrativa tem uma importância universal, não no sentido de uma interpretação genérica, mas de que são questões que são relevantes para a arte, para toda a sociedade, para todo o mundo, né? Então, como é que o Renatinho brinca, né? O artista negro, ele precisa ser universal e cuidar do seu jardim, né? E é justamente esse esforço de tentar trazer questões que são pertinentes à minha história, à minha memória, mas também sem aceitar uma categoria estanque que vai me enquadrar ali numa gavetinha museológica e que, inclusive,
vai me destituir do direito de dizer a arte brasileira é negra, porque os negros contribuíram para que essa arte existisse. Não existe a arte afro-brasileira como um capítulo, como uma categoria à parte da arte brasileira. A arte brasileira, ela é negra. E, nesse sentido, eu fico muito feliz que a Célia, o livro da Célia traz também esse desafio de uma perspectiva que é dialógica, afetiva, de uma mulher que não é negra, mas de uma mulher que reconhece a importância de que todos devemos discutir esses assuntos. E é por causa da urgência desses assuntos que talvez a arte afro-brasileira seja tão política, porque nós estamos de frente por uma situação que é calamitosa. É calamitoso. Não tem outra palavra. A gente está... a cada dia eu estou tentando ser menos alarmista, mas eu estou deixando de ser alarmista e me tornando um pouco pessimista, o que eu não quero, porque é muito desafiador, porque logo mais essas preocupações elas já não são só dos negros, em termos de afetações, né, de perigos. A gente está diante de uma realidade que exige posicionamento. Não dá mais para ignorar a gravidade do que está acontecendo. Não é mais esses indivíduos que são mortos dentro de supermercados. Todos nós somos responsáveis, todos nós precisamos agir, né? E eu acredito que a arte afro-brasileira, de um modo geral, tem trazido essas questões, como o seu livro aponta, Célia, porque, em alguma medida, a gente tem que lidar com isso desde sempre. Né? Desde sempre eu tenho que lidar com a falta de materiais, desde sempre eu tenho que lidar com interpretações estereotipadas a respeito dessas produções, desde sempre eu tenho que lidar com oportunidades pontuais para poder apresentar o trabalho, porque ele nunca é visto dentro de uma compreensão artística que não seja racializada, que não seja categorizada. Então, é um pouco contra isso que eu tenho lutado artisticamente. E, claro, eu mostrei trabalhos que eu fiz quando eu era jovem. Hoje eu estou um pouco mais maduro. Então, eu espero que eu esteja conseguindo ampliar essas discussões, mas elas são extremamente necessárias e elas precisam ser feitas, e elas têm sido feitas por muitos outros artistas, né? Mas, Tiago, eu acho também que o teu trabalho contemporâneo, que eu estou acompanhando, ele também está mostrando outras urgências, né? Eu acho que isso é importante também a gente lembrar. Não que as outras urgências a respeito do racismo especificamente aos negros não seja também, nesse momento, muito significativo, mas também existe hoje esse racismo ambiental, o qual você está falando, que é uma urgência que está afetando a humanidade toda, que você vai trazer muito bem nesses seus últimos trabalhos, né? Já um pouco aí nesse do Lembrança de Inhotim, mas que você continua trazendo nesse seu último trabalho, que eu acho que você vai apresentar para nós. Eu vou ter que dar um salto gigantesco, pular uma série de coisas que eu sempre exagero. Eu ia, por exemplo, contar dessas aventuras de encontrar o Barack Obama e de como que isso foi um tiro no pé para mim, mas, enfim, de como eu vestir laranja passou a ser também uma interpretação performática, né, dessa cooptação dessas pautas, mas esse é um assunto para outros dias. Eu vou ter que só eu vou ter que provocar vocês a ver essas imagens muito rapidamente para a gente finalizar. Enfim, muitas coisas legais eu tenho feito, com parcerias incríveis, como, por exemplo, eu fui editor junto com a Sarah Rufino dessa publicação de uma edição do jornal Brooklyn Rail. Aqui ele também. É uma publicação que é muito importante, ela também está online, é fácil de vocês acessarem, e onde eu convidei pensadores, artistas, escritores, entre eles Renatinho. O próprio Renatinho, que eu menciono tanto, mas também o Denício Banil, a Sandra Benito, a própria Rosana Paulino, enfim, uma série de artistas e pensadores para pensar o tema da antropofagia hoje. Mas esses aqui são os trabalhos que a Célia vai vir visitar aqui no Centro Cultural São Paulo, nessa mostra do programa de exposições. E para finalizar, né, o que eles mostram, essa aqui é uma imagem de um objeto que eu chamo de laranja profundo, o Deep Orange, que é uma espécie de objeto óptico onde você pode assistir vídeos
que eu disponho no celular. São vídeos que, na verdade, estão no meu canal de YouTube, mas dentro desse dispositivo óptico eles ganham essa dimensão de caleidoscópio, onde essas imagens são refletidas, né, espelhadas por causa da textura, por causa do material, né, desse objeto que é uma chapa de inox. Então, aqui à direita vocês podem ver esses dois objetos dispostos no espaço expositivo. E ao lado, essas séries de monotipias, basicamente, porque eu utilizo tinta esmalte sobre chapas de essas imagens espelhadas que se assemelham ao teste de Rorschach, mas não só, há uma série de outras imagens que a gente pode chamar de imagens em potenciais, são estratégias de produção de imagens simétricas, espelhadas da artista. Muito sobre essas imagens. O que eu tenho sentido, Célia, para finalizar, é que tanto como pensar produções que sejam antirracistas, né, de pensar a valorização não só dos negros, indígenas, e de pensar práticas decoloniais, a gente também precisa decolonizar nossa imaginação, né? A gente precisa decolonizar o que a gente entende como narrar, como é que a ciência, por exemplo, ou a própria universidade, né? Essa é uma crítica que muitos cientistas já têm feito há bastante tempo, não foram capazes de transmitir a gravidade da nossa situação climática, por exemplo. Claro, obviamente tem uma série de indústrias, de eventos, de situações que colaboram para que a gente se mantenha numa anestesia de percepção da gravidade da nossa situação, mas isso também tem muito a ver com a nossa dificuldade de narrar, de pensar novas narrativas, de fazer uso da nossa imaginação, né? Se por um lado as redes sociais, o Instagram e etc. ofereceram a chance de uma circulação, o próprio Zoom, né? Por outro lado, a gente também está se deparando, alguns dizem, com a nova bomba atômica que são os algoritmos. Ninguém sabe qual vai ser a capacidade de destruição da espécie humana a partir desse uso tecnológico. E ainda assim a gente está tão imerso nele que a gente é incapaz de enxergar alternativas, né? Então, esses trabalhos são minha mais recente tentativa de pensar alternativas, de refletir sobre essa previsibilidade, sobre esses espelhamentos, sobre o nosso inconsciente também, de pensar como que se deparar com essas imagens, em alguma medida, não é se defrontar com imagens abstratas, no meu ponto de vista, mas com imagens que estão nesse espaço intermediário entre aquilo que a gente não pode nomear e aquilo que cada um vai enxergar a partir de seus próprios referenciais. Então, eu me divirto muito na exposição, vendo as pessoas dizer, olha, eu estou vendo um besouro, olha, eu estou vendo uma pessoa, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. E quem sou eu para dizer que essas interpretações são interpretações erradas? A gente já sabe disso há muito tempo, né? De que a arte não é assim. Mas será que a gente realmente está lidando com arte nesses termos, né? Será que a gente realmente está oferecendo às pessoas liberdade de leitura, de apreensão, de experiência, quando a gente vai numa exposição de arte? Eu tenho estado cansado de ir para as exposições e me sentir doutrinado, seja para o bem ou seja para o mal. Então eu estou nesse esforço artístico de pensar, vamos oferecer, como artista, eu quero oferecer uma oportunidade através do meu trabalho de que as pessoas se sintam livres. Eu quero ser livre e quero que as pessoas também sejam livres. Então, eu gostaria muito que quem estiver em São Paulo possa visitar o trabalho e depois me dizer o que achou. Isso aí, muito bom. Maravilhoso, Tiago, parabéns. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo conversando com você, como a gente às vezes fica uma tarde inteira, uma manhã inteira conversando, né? Muito bom, maravilhoso. E eu Célia, deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho que a partir desse diálogo que eu tive com o Tiago,
dá para as pessoas já terem uma ideia de como que eu trabalhei o livro, né? Porque o livro é todo ele de diálogo com os artistas. Não tem um artista separado do outro. Eles vão encadeando as problemáticas contemporâneas nos seus discursos, nos seus depoimentos e nas suas imagens maravilhosas que estão aqui. Esse livro vai ser, então, esse lançamento lá no Museu da Escola, no dia 25. Eu vou mandar convite para todos vocês, que o pessoal do NUDA já fez para mim, o Hugo do NUDA já fez, graças a Deus. E quero dizer para vocês que o Daniel Lima vai estar aqui no lançamento. Não só ele vai estar no lançamento, mas nós vamos ter também o Rei Davi, que vai estar aqui também no lançamento. A Tercília vai estar lá também, que está aqui já em Florianópolis, né? Eu gostaria de ter todos os artistas, mas isso era uma missão assim quase que impossível, né? Era uma missão impossível, né? Não só porque eu não teria verba para trazer todos os artistas, mas também porque os artistas são ocupados e têm outros afazeres para atenderem, né? Mas nós já vamos ter também, nessa ocasião, um coquetel artístico, porque já que não podemos ter uns comes bem maravilhosos, vamos ter coquetel artístico. A Dandara vai cantar, o Alessandro vai dançar também, que é um rapaz lá da comunidade, a Bessie Ludmilla também, que é da Guiné-Bissau, vai cantar também em crioulo 2 músicas com a cabaça, e a Sara também vai ter uma apresentação dela também, uma performance. Então, nós vamos ter os momentos também de cultura lá nesse dia, e eu acho que é um momento também de confraternização, né? Para nós todos podermos ir lá no Museu da Escola, que é um espaço bem amplo, bem aberto, né? E a gente poder se encontrar depois de tanto tempo, tá lá o uso obrigatório de máscara, né? Estamos pedindo também a vacina para as pessoas estarem bem protegidas, e a gente poder fazer essa confraternização. Quem puder adquirir o livro, eu digo para vocês que é preço promocional, né? E que o livro vale a pena porque ele é muito bonito. Eu estou ótimo para vender, né? Eu nunca vendi nada, mas isso aqui eu estou querendo vender porque ele realmente é um produto muito lindo. Eu fiquei, digo a vocês, quando eu peguei o livro, eu fiquei emocionada, porque o Daniel foi uma pessoa de um capricho exemplar para a edição desse livro. E ele tem essa capa maravilhosa, que vocês já notaram, né? Que é quem que embrulha esses artistas todos contemporâneos? O Bispo do Rosário. Então, essa capa foi também escolhida pensando nesse manto que abraça todos esses depoimentos, né? Porque vocês reparem que toda a capa é do manto com os escritos, né? Com esses apontamentos que ele fazia. Então, quando se escolheu a capa, se escolheu também pensando no que seria esse livro, o que se pensava para a edição desse livro. Então, por isso também que ele se torna muito bonito. Ele foi um livro assim muito dialogado com o Daniel Lima, ele com todo carinho e todo capricho, e estou muito feliz que ele vai estar aqui nesse dia. Eu convido todos, então, para a gente fazer um abraço conjunto lá, e o Tiago eu vou abraçar de longe. Ainda dá tempo de vir, pega o ônibus e vem. O Daniel está vindo de ônibus. Muito bom, muito obrigada a vocês, a Vivian, que organizou também isso, a Tarciana também, a Lu Renata, e um grande abraço e muito, muito obrigada ao Tiago e a todos que ficaram aqui com essa paciência de nos escutar nesses nossos diálogos intermitentes e meio loucos, eu e o Tiago, né? Muito obrigada. Célia e Tiago, assim, acho que, enfim, é difícil até expressar a potência, né, e a importância de tantas coisas que vocês dois falaram, e me cabe aqui, né, no esforço de coordenação e também de fechamento dessa sessão, só dar uma passada no chat. O Tiago já respondeu, né, teve uma pergunta sobre a duração da sua exposição em São Paulo, já respondeu. Muitos e muitos elogios em relação, né, à importância de estar se discutindo essas temáticas. Eu queria relatar, mas assim, é mais no sentido de ressaltar as questões que o Tiago colocou lá no início, né? Quando falou da desnaturalização dessas expressões que, infelizmente, ainda estão no nosso cotidiano, e a gente até faz um esforço, né, de meia-culpa, de não utilizá-las, porque denotam, né, uma insuficiência
verbal, oral né, epistemológica da gente ainda lidar com isso, mesmo num ambiente em que existe tolerância e reciprocidade, né, de visões, que alguém chamou a atenção sobre um outro uso do tema branqueamento, se referindo a vegetais, né? Aí, não sei vocês, mas nesse tempo de pandemia, muitos de nós adotamos comportamentos na cozinha que envolvem preservação e conservação de alimentos. E tem mesmo essa expressão branqueamento enfim, verduras, que envolve o uso de água quente, né? Então, acho muito simbólico aí, fica, né, como um elemento adicional aí para a importância da gente não estar passando batido sobre essas coisas, sou pena da gente, mesmo não querendo, ou querendo, enfim, assumir uma outra postura como cidadão e como artista, de manter, enfim, essas injustiças. Então, isso quando, Tiago, você falou do que é a sua dissertação de mestrado, né? Eu acrescentei aí o artigo no chat, então o pessoal pode consultar. E deixa eu só, estou terminando de dar uma olhada aqui, tá? Muitos elogios, abraços, gente que infelizmente a gente sabe que isso é um problema técnico que às vezes ocorre, né, de que não conseguiu acompanhar tudo, mas lembrando que fica gravada essa sessão e disponível no canal da nossa galeria, do curso, né, Galeria Jandira Lawrence, e queria então, em nome de todos e todas e todes que estiveram conosco nesse maravilhoso final de tarde, novamente agradecer aí a participação e a beleza, né, a importância de todos os aspectos que você nos trouxe, Tiago, e dizer para a Célia que foi uma verdadeira honra, como sua aluna, Célia, compartilhar esse momento com você. E quer falar de novo do lançamento do livro, só para o pessoal, enfim, não ficar atrapalhado e ir lá para assistir, tá? Sim, vamos mandar o convite agora para todo mundo, que já está pronto, para as pessoas terem o endereço certo lá na Saldanha Marinho, lá no Museu da Escola, que é um museu muito bonito mesmo, né? Um museu que é da UDESC, né? E que é um museu que teve também uma presença muito forte de Antonieta de Barros, né? Então, é um museu que hoje o NUDA também, nós estamos lá conversando com a Sandra Makowiecki, a partir do ano que vem nós vamos lá ocupar esse museu também com alguns eventos do NUDA, né, e do SEARTE todo, né? Porque o NUDA é um projeto do SEARTE, né? Um projeto que nós queremos que cada vez mais os nossos acadêmicos participem, se agreguem. E eu acho também que essa nossa conversa, Tiago, eu e você, eu acho que também foi uma conversa muito boa para mostrar para os nossos alunos o tanto que é gostoso a gente fazer esse tipo de pesquisa, né? Quanto que a gente se aproxima afetivamente desses artistas, quanto que a gente fica em momentos de grandes amizades. Eu tenho com todos eles o maior carinho, o maior respeito, a maior amizade. E eu lembro até que quando eu estava nesse processo de edição do livro, eu teve momentos que eu fiquei muito angustiada, porque eu queria botar muitos outros artistas que não tinham dado tempo de eu pesquisar e de eu fazer vídeos e tudo por causa da pandemia. E o Daniel dizia, Célia, nunca vai terminar, porque graças a Deus, quando você consegue pesquisar alguns, surgem outros tantos. Isso eu acho que é maravilhoso, né? Então, eu incentivo os outros alunos também do SEARTE, que são jovens, que saiam, que façam outras pesquisas também, e que eu acho que a forma como que eu estou tratando no livro também é uma forma bastante simples, assim, de trazer os diálogos mesmo das pessoas, dos artistas, né? Como a gente viu hoje aqui com o Tiago, uma conversa, né? Então, acho que isso é importante para a gente quebrar também esses estereótipos assim de pesquisas que parecem ser umas coisas muito grandiosas, e não, são pesquisas que têm o diálogo com as pessoas, né? O encontro é um livro de encontros, né? Eu acho que isso que é o importante a gente pensar. E aí, esses encontros eles se tornam, ao longo do tempo, uma linha assim de amizade maravilhosa, né? Que eu, graças a Deus, tenho amigos hoje quase que no mundo inteiro, muitos na África, muitos morando em Paris e muitos aqui no Brasil, e quero fazer ainda muitos outros, né? Assim como os próprios acadêmicos também, né? Que eu cito mesmo também no livro, né? Que esse meu trabalho
ele foi de uma pesquisa, mas foi também da minha docência, né? Porque eu acho que os alunos que me perguntaram muitas coisas e que também trouxeram muitas sabedorias me ajudaram muito nessa pesquisa, né? Eu acho que isso é muito importante salientar também, porque não foi um trabalho solitário, foi um trabalho mesmo de mais de 10 anos de docência na arte africana, aonde muitas vezes os acadêmicos, ou porque perguntavam, ou porque traziam alguma informação, e também me estimulavam muito para que eu não desistisse. Acho que isso foi muito importante dentro da minha carreira, e eu agradeço muito e gostaria muito que vocês continuassem nessas pesquisas, porque eu acho que isso que é importante mesmo, a gente ter essa liberdade de pesquisa, de consolidar essas pesquisas dentro do meio acadêmico, né? E pesquisas a partir mesmo da arte africana, da arte indígena, hoje também está surgindo muitas pesquisas, e que eu tive um ligeiro começo, aí, ali quando Paola me pediu para a gente pesquisar sobre o Jair Erisbel, que infelizmente faleceu também recentemente, que foi uma grande perda para nós. Eu cheguei a fazer um diálogo com ele, com um pouco a arte indígena, mas que é um outro contexto ao qual eu não me dediquei, porque seria quase que impossível nesse momento, né? Mas eu estimulo muitos alunos para que eles continuem nesses campos de pesquisa que são muito importantes. E a gente vê quanto que é bom a gente ter um diálogo com artistas como o Tiago. Muito obrigada, Tiago, pela sua amizade, pela sua simpatia, pelo seu carinho e pela sua posição política. Muito especial, pela sua poética, mas por sua posição política. É uma poética muito política. Muito obrigada. Eu que agradeço, porque, poxa, eu que agradeço. Inúmeras vezes eu penso, será que eu estou exagerando? Né? Eu fico, é muito difícil, seja porque eu era um jovem artista, hoje nem tão jovem assim, mas ainda eu encontro muita resistência na circulação desses trabalhos, na circulação dessas imagens, ora por questões que eu acho que estão vinculadas aos meus pertencimentos, ora porque eu acho que os trabalhos tocam em questões que são questões delicadas e que muitas instituições, curadores ou mesmo outros artistas têm certa dificuldade de lidar. Eu, por exemplo, eu tive que dar meus pulinhos aqui, mas eu fui construído ao longo dos anos mais relações com instituições nos Estados Unidos do que aqui. E é um pouco constrangedor no momento onde todo mundo quer se decolonizar, eu imaginar que de repente é o estrangeiro, né? É um lugar que sempre ficou conhecido como ser o que nos coloniza, que me estende a mão muitas vezes. E o que eu não quer dizer que nem sempre essas relações são saudáveis, mas o que eu quero dizer com isso é que esse espaço que vocês me oferecem aqui é um espaço muito especial, porque eu tenho total liberdade de dizer o que eu penso, o que eu sinto, as imagens que eu quero, sem nenhum tipo de censura ou de castração, né? Então, eu quero agradecer a isso, quero agradecer ao carinho que a Célia sempre trouxe, a toda a equipe. Estou muito, muito feliz de participar. Muito obrigado. Muito grata, Tiago, foi muito especial, né? Esse momento aqui com você, que se repitam em outras oportunidades, né? Parabéns a Célia e você pelo livro, enfim, por todas as preciosidades que vocês nos brindaram nesse final de tarde. Acho que a gente pode encerrar, é isso, Tassi? Sim, podemos encerrar.